Oi, terceiro ano, tudo bem? Estão conseguindo acompanhar as aulas direitinho? Estão fazendo as tarefas? Que bom, tenho certeza que vocês estão sim. Proju está muito orgulhosa de vocês, viu? Nas últimas aulas a gente tem visto os povos que estão formando o Brasil, que vieram formando o Brasil. Vamos lembrar? A gente viu os portugueses, a gente viu que eles foram os primeiros povos a chegarem aqui no Brasil. Então a gente viu que a influência dos portugueses era muito grande. Depois a gente viu os italianos, a gente viu que os italianos chegaram aqui no Brasil no século XIX, que eles foram super importantes para a nossa região aqui de Paulínia, porque eles vieram para trabalhar na lavoura do café, né? E que aqui nessa região a plantação de café foi a base da economia no século XIX, que Paulínia se formou a partir de uma fazenda de café. E a gente viu que a colonização italiana foi muito grande na região de Paulínia, de Campinas. Por isso, muitos de nós temos avós, bisavós italianos, porque eles vieram para trabalhar na nossa região. Na nossa última aula, a gente viu a força dos alemães e viu principalmente que eles vieram para morar e para trabalhar no sul do país. Quais estados? Isso, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E eles se fixaram nesses estados especialmente porque aqui no Brasil havia uma preocupação muito grande, né, de que os espanhóis tomassem esse território, mas para os alemães era fácil viver nessa região porque eles estavam acostumados já com o frio. Então, eles tiveram também várias contribuições importantes, especialmente para essa região. Nós vamos estudar hoje o último povo desse nosso capítulo, que também foi muito importante para a formação do Brasil. Ainda que a gente só estude 4 povos, vários outros foram bem importantes também. Qual que é o nosso último povo de hoje? Os japoneses. Isso, moçada. A gente come hoje comida japonesa, a gente pede sushi, temaki, né? E a gente vai hoje estudar como é que os japoneses ajudaram na formação da cultura brasileira, da nossa cultura. Então a gente vai acompanhar juntos hoje na aula de História da Projúlia, o textinho dos japoneses e a gente vai fazer algumas atividades. Vamos sempre colocar no nosso caderno Paulínia, a data que vocês estão aqui assistindo a nossa videoaula, o dia e o mês de 2020. Vamos começar, meus amores? Vamos lá. Página 131 da apostila de vocês. A gente está na apostila 2, os japoneses. Primeiro, antes de tudo, vamos dar uma olhadinha na bandeira do Japão. Vocês sabem por que a bandeira do Japão é branca atrás e vermelha, essa bolinha vermelha no centro? O Japão é conhecido como a terra do sol nascente, porque o sol ele nasce no Japão antes de nascer em qualquer outro lugar. O dia começa no Japão primeiro do que em qualquer outro país do mundo. Por isso que essa bolinha vermelha aqui representa o sol no Japão. Vamos lá. A imigração japonesa teve início no ano de 1908. No início, a maioria dos japoneses foi trabalhar nas fazendas de café do estado de São Paulo. Porém, muitos imigrantes trabalhavam com plantações de algodão, verduras, legumes e arroz. A gente tem uma data certinha para a chegada dos japoneses no Brasil, porque enquanto os alemães chegaram mais ou menos no século XIX, os italianos chegaram mais ou menos, o governo brasileiro vai fazer um acordo com o governo do Japão para que os japoneses cheguem ao Brasil, venham ao Brasil, né? Então foi um acordo com uma data certinha, 1908, para que os japoneses venham, a primeira leva, o primeiro grupo de japoneses venham para o Brasil. Foi então um acordo entre os dois governos. Por isso que a gente tem uma data certinha.
Lá no Japão é muito comum a plantação de arroz. Então eles vieram para cá e eles trouxeram as suas técnicas de plantio de verduras, legumes e também de arroz. Todo mundo então que trabalhava na plantação de café, os japoneses, eles faziam plantações próprias de outras coisas também. Por isso que essa plantação ficou sendo tão diversa, né? De tantas coisas diferentes quando a gente fala dos japoneses. Grande parte dos imigrantes foi aos poucos se organizando em colônias. Nessas colônias foram criadas escolas para que as crianças fossem educadas no idioma e na cultura japonesa. Uma grande preocupação, então, dos imigrantes japoneses foi manter aqui no Brasil a fala do idioma japonês com as crianças e a manutenção da cultura japonesa com os filhos dos imigrantes que vieram para cá. Enquanto em grande parte assim, dos alemães, dos italianos, eles colocavam os filhos nas escolas comuns, os japoneses não, eles criavam seus filhos em escolas próprias, falando japonês, inclusive porque o idioma era extremamente diferente. A escrita do japonês, ela é muito diferente da nossa, não é o mesmo alfabeto que a gente usa. Eles têm um alfabeto diferente que é todo através de símbolos, né? E eles queriam manter a cultura do seu próprio país. Então eles criaram escolas próprias para alfabetizar as suas crianças, para ensinar as crianças a ler e escrever. Muitos japoneses foram morar e trabalhar nas cidades. Em São Paulo, inicialmente, eles se concentraram no bairro da Liberdade, na região central, que virou símbolo da comunidade nipônica na cidade. O que é nipônico? É a pessoa que nasce no Japão ou que vive no Japão. Então, a comunidade nipônica nada mais é do que a comunidade japonesa. Atualmente, também moram neste bairro muitos chineses e coreanos, o que fez com que a Liberdade deixasse de ser um bairro apenas japonês e se tornasse um bairro oriental. Ainda que quando os japoneses começaram a chegar no Brasil, eles tenham ido para o bairro da Liberdade, anos depois, outros grupos que vieram de países do Oriente também começaram a morar no bairro da Liberdade, como os grupos que vieram da Coreia e os grupos que vieram da China. Logo, ainda que a gente ache que todo mundo que é olhinho puxado é japonês, o bairro da Liberdade é um bairro oriental, porque ele junta gente de países diferentes lá do Oriente, Japão, Coreia do Sul, China, e eles têm culturas completamente diferentes umas das outras. Eles falam idiomas diferentes, eles têm práticas culturais diferentes, modo de vestir, modo de falar, religiões, tudo é muito diferente um do outro, né? A gente que está de fora, a gente acha que eles são parecidos, mas eles são completamente diferentes uns dos outros. Os japoneses introduziram novos alimentos na culinária brasileira, como o shoyu. O shoyu é um líquido preto que tempera a comida. Acho que vocês já viram como ele é, né? O gosto é bem forte. O chá verde, que é um chá para tomar, que deixa o corpo mais limpinho. Legumes como o rabanete e a cabochá. O rabanete está aqui, na mesma página 131, e a abóbora cabochá está aqui também, que também é chamada comumente de abóbora japonesa, entre outros. Tem muitas coisas e a gente conhece hoje, é muito famoso hoje também, a própria comida japonesa, sushi, que o sushi é o arroz japonês que não tem tempero, com um peixe cru, enroladinho
enroladinho numa alga preta que chama nori. O sashimi, que é só o peixe cru cortadinho. São várias possibilidades de comida japonesa que foram trazidas para o Brasil. E aqui, hoje em dia, se come todo esse conjunto de alimentos normalmente na nossa alimentação, né? Vamos dar uma olhadinha nas nossas atividades terceiro ano, lá na página 131, sobre os japoneses. Na sua opinião, quais dificuldades costumam ser enfrentadas por um imigrante ou um estrangeiro ao chegar em outro país? Então, a gente viu aqui que os japoneses tiveram várias dificuldades quando eles chegaram ao Brasil. Quais vocês acham que são as principais dificuldades quando um imigrante, chegou mais gente, um grupo quando chega a um novo país? Vamos pensar juntos em algumas dificuldades. Em primeiro lugar, se eu chego em um outro país, eu não conheço ninguém. Então, talvez a solidão, seja uma primeira dificuldade. Em segundo lugar, eu não falo a língua daquele país na maioria das vezes. A gente estudou 4 povos: portugueses, italianos, alemães e japoneses. Os portugueses falavam a língua aqui, Quando eles chegaram mais para frente, já os portugueses definiram a língua que ia ser falada no Brasil. O resto não. Então, a dificuldade com a língua. A gente vai ter a dificuldade com o trabalho, porque os imigrantes chegam no Brasil sem trabalho. E eles vão ter que criar uma oportunidade de trabalho que muitas vezes é diferente do que eles fazem na sua terra natal. Além disso, a gente vai ter também uma dificuldade em criar laços, porque muitas vezes eles vêm sozinhos ou eles vêm só com a família, assim, um casal, ou só o casal e os filhos. Eles têm dificuldade em criar laços de amizade, não é? Eles têm dificuldade de estar longe do seu território, então eles têm uma dificuldade de reconhecimento do lugar onde eles vão morar. Vamos pensar depois em mais dificuldades que eles vão enfrentar quando eles vêm para o novo território. 15. Quais são as formas de trabalho mais praticadas pelos japoneses quando chegaram ao Brasil? A gente viu aqui algumas opções. Em primeiro lugar, a gente viu que eles foram trabalhar nas fazendas. Inicialmente, quais fazendas eles foram trabalhar? Nas fazendas de café. Depois, eles foram plantar outros tipos de produtos, como algodão, verduras, legumes e arroz. Mas eles foram fazer só isso? Só plantar? Não, eles também foram trabalhar nas cidades, tanto que eles foram trabalhar na cidade de São Paulo. Vamos pular uma página que vai ficar de tarefa para casa. Então a gente vai para 133. Quando 2 povos diferentes convivem, lá na questão 18, o que pode acontecer com a tradição de cada um deles? O que é tradição, moçada? A tradição é o conjunto dos costumes, dos hábitos que passa de geração para geração. Se eu sou japonesa e eu convivo com um grupo alemão, o que pode acontecer com as tradições de 2 grupos tão diferentes que convivem? Será que essas tradições, esse conjunto de hábitos, de costumes, da língua, que passa de geração para geração, essa tradição vai se manter ou ela pode se modificar? Será que eu, convivendo com um grupo diferente do meu, eu posso pegar coisas desse outro grupo que eu gosto e incluir na minha vida cotidiana e posso passar coisas da minha vida para esse outro grupo? Será que a tradição então se mantém ou ela se transforma? Vamos pensar. Nós que somos brasileiros, começamos a conviver com todos esses grupos: alemães, japoneses, italianos, portugueses. As nossas tradições mudaram?
nós começamos a pegar coisas desses grupos na nossa vida, comer coisas diferentes, fazer danças diferentes, festejar festas que não eram nossas, mas que eram desses povos. Talvez as tradições se transformem, não é? Vamos lá na 19, vamos olhar bem essa foto. A foto é do bairro da Liberdade, em São Paulo, que a gente acabou de ver, de conhecer, que foi o bairro de ocupação dos japoneses quando eles chegaram aqui no Brasil. Você conhece o bairro da Liberdade? Se você nunca foi a São Paulo no bairro da Liberdade, não tem nenhum problema. Você pode dar uma olhadinha no texto de novo e você pode pedir ajuda para a mamãe e para o papai e dar uma olhadinha no bairro da Liberdade na internet, ver mais fotos, né? Para você conhecer um pouquinho melhor. Ele ainda é considerado um bairro tipicamente japonês? A gente consegue responder só olhando no texto que a gente leu. A gente viu que primeiro chegaram os japoneses lá no bairro da Liberdade, mas depois chegaram outros grupos também. Chegaram os chineses, chegaram os coreanos. Então o bairro da Liberdade deixou de ser um bairro tipicamente japonês e se tornou um bairro oriental, porque juntou grupos de países diferentes do Oriente, como a China, a Coreia do Sul e também o Japão. Então ele deixou de ser um bairro só de japoneses para juntar grupos muito diferentes lá de países do Oriente. B. Observe a foto de uma rua do bairro da Liberdade. Descreva elementos característicos da cultura japonesa. Se a gente olhar bem aqui, quais elementos você vê que são muito diferentes dos nossos, mas que são típicos da cultura japonesa? Bom, em primeiro lugar, a gente vê esses postinhos vermelhos com as lanternas. Essas lanternas são chamadas lanternas japonesas, porque elas são características da cultura japonesa. O que mais que a gente consegue ver? Tem mais alguma coisa que você acha que é típico da cultura japonesa? Se vocês acharem alguma coisa diferente, vocês podem colocar para a prova. Tem mais uma coisa que é bem legal. Talvez não fique tão claro na foto, mas vocês conseguem ver esse coisa vermelha que tem aqui, ó, essa construção vermelha que tem aqui? Essa construção vermelha é uma construção religiosa que é presente na cultura japonesa, porque ela existe tanto nos mosteiros budistas quanto no taoísmo, e ela simboliza um portal religioso no Japão. Então, são os dois símbolos principais que a gente tem aqui, que são característicos da cultura japonesa. Vamos dar uma olhadinha na 20. A 20 é para a gente colocar se a afirmativa é verdadeira ou se ela é falsa. Quando ela for verdadeira, a gente coloca um Vzinho nesse espacinho que está aqui na frente na afirmativa. Quando ela for falsa, a gente coloca um F, certo? Vamos juntos. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Os japoneses chegaram no Brasil para trabalhar na mineração. Será que os japoneses chegaram no Brasil para trabalhar na mineração, para tirar ouro, pedras preciosas e prata do nosso território? Será? Eu acho que não. Vamos para a próxima. A imigração japonesa não contribuiu para a cultura brasileira. Mas a gente não acabou de ver que a gente começou a comer rabanete, abóbora, comida japonesa por causa dos japoneses, né? Então tem até um bairro, o bairro da Liberdade, que surgiu por causa dos japoneses? Eu acho que eles contribuíram, não sei, o que você acha? Vamos para a próxima. Os imigrantes japoneses inicialmente estudavam em escolas que ensinavam a cultura e a língua japonesa. Eu acho que essa daí tá certinha. Então, moçada,
página 132, vocês vão ver duas atividades de pesquisa. Atividade 16 e 17. A atividade 16 pede o seguinte de vocês: pesquise com seus familiares, vovó, vovô, tia, tio, primo, papai, mamãe, quais são os países de origem de seus ascendentes e descubra se hábitos e costumes foram transmitidos entre gerações. O que é para a gente fazer, professora? É o seguinte: vocês vão conversar com a vovó e com o vovô. Meu sobrenome vem de que origem? Vem da Itália? Vem da Espanha? Porque o Biso veio da Espanha, o Biso veio de Portugal. Meu sobrenome é Oliveira, por exemplo, a gente veio de Portugal, veio da Itália. A Pro, por exemplo, o vovô da parte do pai da Pro veio da Rússia e nasceu na Rússia. Então eu sei que o sobrenome da Pro é Uzum. Então ele veio da Rússia. Por parte da minha mãe, a gente veio da Itália. A gente veio de uma região da Itália que chama Calábria, que é no sul da Itália. Então a gente sabe que a gente tem essas duas origens. Mas aí é a segunda parte. Descubra hábitos e costumes que foram transmitidos entre as gerações. Bom, na parte da minha mãe, da família italiana que veio da Calábria, a gente costuma fazer, por exemplo, macarrão todo final de semana. Fazer uma massa todo final de semana. Eu aprendi a fazer nhoque, por exemplo, com a minha avó todo dia 29 de cada mês, que é uma prática que os italianos costumam fazer. É um exemplo. Então, o que você come, o que você gosta de fazer, tem um jogo que faz na sua família, que passou de geração para geração? É isso que a pesquisa quer saber. Na 17, pesquisa. Procure no dicionário o significado da palavra tradição e escreva aqui nesse pedacinho. Simples. E para a gente terminar com chave de ouro essa apostila, nós vamos dar uma olhada lá. Atividade adicional número 4, na página 135. Leia o texto e responda a próxima questão. O bairro do Bexiga, em São Paulo, é conhecido até os dias atuais por sua tradição italiana. Da mesma forma, o bairro da Liberdade é conhecido por sua tradição nipônica. Nipônica é japonesa. É verdade que os bairros do Bexiga e da Liberdade sempre tiveram tradição italiana e japonesa? Será? Por quê? Será que nenhum outro povo de nenhum outro lugar morou ou mora hoje no Bexiga ou na Liberdade? A gente já deu uma olhadinha sobre isso. É só responder. A gente tem aqui uma foto do bairro do Bexiga e uma foto do bairro da Liberdade. E para a gente terminar, escolha um dos povos estudados na página 136 e pesquise uma receita de comida típica feita desse povo no Brasil. E se você conseguir encontrar, colhe fotos de outros pratos da culinária pesquisada. Que culinária, professora? Eu escolhi um prato aqui japonês. Aí eu vou escrever a receita desse prato e vou encontrar outros pratos japoneses aqui. Eu escolhi alemão, vou colocar a receita do prato alemão e outros pratos de comida alemã aqui, fotinhos, certo? Então a gente vai fazer o exercício 4 e 5 adicional nas páginas 135 e 136. Aí a gente vai estudar todos os povos que ajudaram a colaborar com a formação da cultura brasileira e juntos a gente vai corrigir essas atividades, tá bom, moçada? Um beijo, meus amores do terceiro ano, e até a próxima